Olá, boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Estamos aí aguardando uns minutinhos até que nós possamos ver nossos irmãos aí entrando, participando da nossa live. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus abençoe você grandiosamente, que a mão do Senhor seja com você. Espero já te encontrar abençoado, sua família abençoada, você bem. Já queria dizer que estou com muita saudade dos irmãos da igreja, de estarmos reunidos, né? É uma época difícil, uma época que a gente tem que estar aí, né? Nesse momento, segundo as autoridades, se guardando, se cuidando, né? Mas não posso deixar de falar que a saudade é grande de estar com os irmãos, de poder congregar, poder ver os irmãos, poder estar vendo que os irmãos estão todos bem, todos abençoados. Queridos, Deus abençoe, estamos mais uma noite na Escola Bíblica Quadrangular. E nesta noite nós vamos estar falando, né? Boa noite, Raivan, Deus abençoe, pastor Raivan. Nós vamos estar falando quente, morno ou frio? O que será que você gosta? Como é que será que nós estamos? Nós vamos ler hoje o livro de Apocalipse, que está lá em Apocalipse capítulo de número 3, e nós vamos começar lendo o versículo de número 14. Apocalipse 3, versículo 14, que diz, está escrito assim lá na Bíblia Sagrada. É a última carta das 7 cartas do Apocalipse escritas por João na ilha de Patmos, do apóstolo João, orientado por Jesus Cristo através do Espírito Santo. E ele escreve então as 7 cartas, e nós vamos comentar a última, que é a carta para Laodiceia, que diz assim, queridos, a carta de Laodiceia. Deixa eu só aqui. Diz assim a carta de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fora frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós vamos comentar aí o livro de Apocalipse, né? Capítulo de número 3, essa carta que é a última carta, e muitos consideram a carta para a igreja atual, para a igreja que nós vivemos, né? Jesus escreve, não há nenhum elogio, mas há uma repreensão, uma palavra, uma promessa de esperança, né? Do amor de Deus, do amor de Cristo, para que a gente esteja reconhecendo que Ele está nos alertando e assim vivendo uma vida abençoada.
Então vamos começar lendo desde o começo, vou passar mais ou menos versículo por versículo, para nós darmos uma estudada e ver o que Jesus estava preocupado, estava exortando, né, a igreja de Laodiceia, amém? Que está em Apocalipse 3, de 14 ao 22. Apocalipse 3, de 14 ao 22. Ele começa dizendo assim no versículo 14: E ao anjo da igreja de Laodiceia. Muito bem, primeiro, como que estava a igreja de Laodiceia? Como que era a igreja de Laodiceia? Se você for pesquisar, diz assim: foi chamada Laodiceia, por que tinha esse nome? Porque a esposa do governador da época da Frígia, que era, por exemplo, como o estado de São Paulo, né, era algumas cidades, chamava Laodice. Então eles puseram o nome da cidade de Laodiceia, em homenagem à sua esposa. E o nome quer dizer justiça do povo. Então ele reconstruiu a cidade e deu o nome em homenagem à sua esposa. É uma das vertentes que tem, né? E quer dizer justiça do povo. Ele era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor e foi a capital da província romana. Muito bem, vamos ver. Laodiceia era uma cidade mais rica da Frígia. Vamos ver um pouquinho aqui. Eu trouxe aqui para você, vamos ver se eu vou conseguir mostrar para você. Não sei se vai aparecer correto, mas pelo jeito está aparecendo tudo ao contrário. Mas só para você localizar, aqui é Laodiceia, aqui a Síria, aqui nós temos o Iraque e o Iraque ela se posicionava na Turquia. Então, e aqui é o mar Mediterrâneo, hoje atualmente o mar Mediterrâneo. E todas essas igrejas, algumas delas ainda, algumas cidades ainda estão, né, ainda permanecem, são da Turquia, na região da Turquia, aqui, ó, próximo ao mar Mediterrâneo, né? E então ficava a Síria, o Iraque e a Turquia. Amém? Queridos, me perdoe, acho que a câmera vai fazer ao contrário, eu não tenho o que fazer agora porque está filmando. Mas mais ou menos para você se localizar, Laodiceia ficava aqui. Esse pontinho no meio de Efésios e Colossos, né? Você já deve ter lido as cartas para Colossenses e Éfesos. Então, aos Efésios. Então, essa era a cidade de Efésios, essa era a cidade de Colossos, e no meio, entre elas, estava Laodiceia. Inclusive, a carta para os Colossenses fala também a cidade de Laodiceia. Tem uma parte lá que cita a cidade de Laodiceia. Ela era a cidade mais importante da Frígia, que era toda essa região aí da Turquia. Conhecida por sua produção de lã preta e brilhante. Laodiceia era uma cidade que vivia, basicamente seu comércio era tecido, era uma pomada curativa para ouvidos e colírio. Então, por seus serviços bancários e por produtos feitos de pó de trigo misturado com óleo, pomada para os ouvidos e colírio. Então, devido a toda esta situação, eles tinham construído bancos, eles tinham toda uma estrutura financeira, comercial, que atraía muitos comerciantes. Então o mar Mediterrâneo ali era muito usado para a rota do comércio, né, para distribuição, e Laodiceia era uma das cidades, a mais importante cidade ali da região, porque ele tinha bancos, tinha uma série de coisas, era uma cidade muito moderna, tinha teatro, tinha, irmãos, imagine uma cidade muito moderna para a época, tudo que havia de bom, porque era uma cidade muito rica devido ao seu comércio. Então Laodiceia era top, estava no top ali, tinha de tudo, era muito rica, né? Ela era conhecida também pelos seus arquedutos que forneciam água mineral de fontes termais situadas a 10 quilômetros ao sul. As águas chegavam a Laodiceia com uma temperatura morna e o seu sabor, devido ao alto teor de minerais, era sempre nauseante.
Então a água, amados, que eles traziam, ela vinha morna. Então o que acontecia? Todo mundo que tomava tinha ânsia. E era interessante assim, Éfeso, se eu não me engano agora, só não sei se vou confundir, mas Colossos, que era a cidade dos colossenses, era conhecida pelas águas medicinais, águas quentes. Muita gente ia lá à procura de cura. Éfeso era conhecida pelas águas refrescantes, eram águas geladas, refrescantes. E Laodiceia, que estava no meio, ela não tinha fontes de água, então ela trazia, mas a água chegava morna. Então, apesar de toda a riqueza deles, eles tinham esse problema, a água era morna. E quando se tomava, era conhecida porque quando a pessoa queria pôr para fora ou ter náuseas, ela tomava a água lá morna, que causava esse efeito. E nós vamos ver que Jesus, nós lemos, né? Jesus usou todas as características da cidade para referenciar a vida espiritual da cidade de Laodiceia, tá certo? Era um centro comercial próspero e foi destruída por um terremoto em 60 depois de Cristo, mas por ser rica, recusou o auxílio imperial para a reconstrução. Ficava numa importante encruzilhada de estradas, portanto era um importante centro bancário e de troca de moedas. Como eu falei para vocês, Laodiceia era uma cidade estratégica. Como ela era muito rica e tinha muitos bancos, muito comércio, e ela era a divisão para ir para Éfeso, para Colossos ou para descer para o mar Mediterrâneo, onde havia muito comércio. Então, ela era muito procurada, era uma rota muito procurada pelos comerciantes. Estava situada no largo vale do rio Lico, que era rodeado por terras férteis. Tornou-se uma das primeiras sedes do cristianismo. Olha só, ela era uma das primeiras sedes do cristianismo. Era uma cidade muito moderna e por isso também muito visada pelo cristão para desenvolver o evangelho. Sendo a epístola de Colossenses também escrita para a igreja de Laodiceia. Só para a sua curiosidade, eu vou mostrar aqui, ó. Isso daqui são fotos das ruínas de Laodiceia. Para você ver que hoje lá na Turquia, aonde era a antiga Laodiceia, tem lá as ruínas. Que ela acabou sendo destruída, mas está aqui, ó. Essas são as ruínas da cidade de Laodiceia. E a gente percebe pela enormidade das ruínas que era uma cidade muito grande, né? Nós vamos ver aqui, amados, os seus monumentos eram suntuosos, porque era uma cidade rica, de muito poder aquisitivo, por causa da venda de tecidos, de pomadas medicinais, de colírios, né, que na época era uma coisa extraordinária. E aqui, olha, uma das ruas da cidade, vocês veem que era uma cidade assim muito especial, muito bem cuidada, né? Era uma cidade grande. E nós lemos que ela tinha os arquedutos que trazia água para a cidade. E até hoje lá tem as ruínas. Eram esses tubos aqui que eles fizeram de cimento. Olha aqui, lá nas ruínas ainda tem os tubos de cimento, que era por onde eles traziam as águas, né? E como elas vinham pelas montanhas, vinham debaixo do sol, elas eram expostas, elas chegavam na cidade de Laodiceia mornas. E nós vimos que Jesus usou essas características da cidade, sua riqueza, as águas mornas, o seu comércio, para citar a vida espiritual daquela igreja. Então, vocês vejam como é interessante como nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, falou para João lá na ilha de Patmos e já vislumbrou e colocou exatamente as características da cidade que estavam também na vida espiritual da igreja de Laodiceia. Muito bem, no versículo 14 ainda, ele diz assim: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então vamos analisar um pouquinho, porque Jesus já assina a carta, ele já deixa a assinatura dele, ele já mostra a autoridade de quem está mandando a carta, né? Os governadores põem um selo,
Os dirigentes na época tinham o selo para pôr na carta, para mandar para os outros, falar, opa, essa é do governador. E o nosso Senhor amado, ele já colocou o seu selo dizendo, eu sou o Amém. E a palavra de Deus em Apocalipse 22:13 diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro derradeiro. Ele é o Amém. Mateus também 28:18 diz assim, chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, o Senhor de toda a terra, já deixa a assinatura dele na carta para Laodiceia. Eu sou o Amém. Ou seja, eu sou quem diz assim seja, é assim. Né? Jesus já estava assinando. E diz, a testemunha fiel e verdadeira. E nós podemos ver isso em João capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele falou, amados, e lá em João 14, fala, ele diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quando Jesus, amados, ele diz a fiel testemunha verdadeira, ele já está se identificando. Sou eu, Cristo, o Senhor, aquele que é o verdadeiro, a testemunha fiel da palavra. Amém, queridos? Coisa linda, né? Ele disse o princípio da criação de Deus. Em Colossenses, Paulo, na carta aos Colossenses, que foi para a Laodiceia também, ele diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a assinatura, o princípio da criação de Deus. Ele já falou, sou eu mesmo, o Senhor, aquele que é o primeiro, aquele que estava com o Pai, criando. Então já vem com uma assinatura forte. Ele já mostra o que eu vou dizer. Eu tenho autoridade, eu sou o Senhor. Amém? Depois no versículo 15 ele diz assim, conheço as tuas obras. Aqui também, amados, algo para nós pensarmos e refletirmos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, diz assim, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Amados, se nós fizermos a analogia dessas 7 igrejas, muitos teólogos entendem, eu também, que são 7 eras da igreja. Por isso que eu comentei no começo que essa carta de Laodiceia fala da era da igreja atual. Eu enxergo como a igreja atual e nós vamos ver as características. Então Jesus, veja Apocalipse também 1,16, diz assim, ele tinha na sua destra as 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como quando na sua força resplandece. Então Jesus, além de já ter assinado a autoridade dele, quando ele falou, conheço as tuas obras, nós lendo na palavra de Deus, mostra claramente que as 7 igrejas, ou seja, a igreja está nas mãos de Cristo. Ele diz lá também em Apocalipse 1:20, o mistério das 7 igrejas que visse na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amados, isso também nos mostra, quando ele diz, conheço as tuas obras, que às vezes nós podemos pensar outra coisa, mas Jesus, ele é o Senhor e conhece
todas as igrejas. Conhece os pastores, que são os anjos da igreja, conhece a estrutura da igreja, conhece a vida espiritual da igreja, conhece como está a vida espiritual da igreja, conhece os membros da igreja. Então o Senhor Jesus, ele está presente, como diz a Bíblia, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente não se engane, Jesus, ele está na igreja, ele conhece a igreja, tanto a liderança como a membresia. E isso também é maravilhoso saber que o Senhor, ele nos conhece e conhece as nossas obras. Aí ele diz assim, continuando, ele diz na parte B, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele dá uma palavra de exortação dura e firme. Ele falou, porque você não é quente nem frio, mas você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Amados, isso, quando ele fala o morno, né? Depois nós vamos falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho, mas o morno, ele fala da indiferença espiritual. O que seria isso? A água na cidade, como nós lemos, que era trazida dos arquedutos, elas vinham cerca de 10 quilômetros e chegava a Laodiceia morna. E Jesus então faz a comparação da vida espiritual da igreja com a cidade. Jesus identificou falta de fervor espiritual na igreja. Então Jesus estava identificando que faltava fervor. E amados, uma igreja quente. Não pense você, né? Quando a gente fala isso, a gente já imagina assim, a igreja do reteté, a igreja do sapateado, a igreja do aviãozinho, a igreja de quem rodopia. Não, amados. Não é isso que é uma igreja quente, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, você vê que Paulo, como que seria a igreja bíblica, né? Não que eu condene a pessoa expressar o seu sentimento, a sua emoção a receber o Espírito Santo. O que eu estou fazendo aqui é só uma referência. O que é ser fervoroso? Não é você ter um momento de emoção, sair rodando pela igreja inteira. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 14, ele fala para a igreja de Coríntios, falou assim, eu gostaria que todos vocês falassem línguas. Eu gostaria que todos vocês, não tem problema nenhum, só que, se todos vocês falam língua, salteia, pula, dança e tal, o que aproveitará isso para aquele que está vindo na igreja e precisa ouvir a palavra? O que aproveita tanto falar em língua, tanta coisa, se não há quem interprete? Ele falou, eu prefiro uma palavra inteligível, ou seja, que venha algumas palavras, mas que possa ser entendível por quem está assistindo ao culto, do que milhares de vozes dos anjos que ninguém entende, porque ali ele referencia que o falar em línguas é o falar a língua dos anjos, e a pessoa edifica a si mesmo. E ele falou assim, melhor é você falar palavras que venham edificar o não crente que está visitando a igreja. Então por isso é bom que fale em línguas e que tenha quem interprete. Ele fala assim, bom na igreja é que tenha assim profeta. Que tenha um profeta que revele os segredos do coração, porque aí a pessoa se converta. E também, amados, a gente vê que uma igreja bíblica e poderosa é os berenianos. Os berenianos não saíam pulando, gritando, não que isso seja errado, mas eu quero dizer, isso não pode ser referenciado como, isso é uma igreja fervorosa. A palavra de Deus fala que Paulo elogiou os berenianos, porque eles ouviam a palavra e iam confirmar na Bíblia, iam confirmar nos escritos se Paulo estava falando a verdade. Uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus e poderosa em evangelizar e salvar o não crente. Isso é uma igreja quente, isso é uma igreja fervorosa, uma igreja que faz missões, uma igreja que evangeliza, uma igreja que ganha almas, uma igreja que está preocupada com isso. Né? Não condenando nenhum tipo de igreja, porque jamais faria isso. Amo as igrejas, acho lindo, está tudo certo. Mas eu quero dizer, ser quente não significa apenas o momento de emoção, porque
Já vi muitas pessoas sapatear, pular, rodar, né, nesses 30 anos de evangelho e sair da igreja e a língua está pulando, saltando, falando de todo mundo. Então, a emoção de receber o Espírito Santo, ela é respeitável, a gente, glória a Deus por isso, mas uma igreja fervorosa, é uma igreja poderosa na palavra, poderosa no Espírito, poderosa na oração e poderosa na evangelização. Então, uma igreja que a pessoa entra, ouve a palavra, não é distraída por nada, mas ela ouve a palavra, recebe a palavra e é transformada. Eu louvo a Deus, que a coisa que eu acho linda é quando eu vejo um irmão que começou na igreja e hoje toda a sua família está na igreja. Isso é uma igreja fervorosa. Mas ele identifica que aquela igreja ela estava espiritualmente sem fervor. Identificou também o crente morno. É pior que o incrédulo frio. Jesus falou assim, olha, antes você fosse quente ou você fosse frio. Porque se você fosse frio, ainda poderia se converter, ouvir a palavra, mas o morno é aquela pessoa, amado, nem 100% Jesus, nem 100% mundo, tá ali no meio. Tá levando a vida, eu gosto da igreja, gosto do mundo, gosto de tudo. É o morno. Identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa, ou seja, a igreja se achava uma igreja poderosíssima por causa de toda a aquisição financeira e material que ela tinha da cidade. Certamente era uma igreja muito bem estruturada, montada, cheia, linda, com todos os aparatos. Só que era uma igreja que estava dando mais valor a isso do que o poder do Espírito Santo. Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas e vômito. Então ele quis dizer o seguinte, o crente morno não agrada a Jesus. Causa náuseas, né? Você só vomita o que ingeriu, só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas. Então, ela era de Cristo, mas ela estava com problemas. No versículo 17 ele diz assim, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Depois de Jesus falar que eles eram mornos, que eles não tinham mais o fervor que eles tinham antes, que eles estavam levando em banho-maria sua vida espiritual, Jesus coloca para eles que eles se achavam ricos, né? E aqui depois eu vou ler algumas coisas, mas deixa eu falar para vocês, amados, fazer um comentário antes. Muitas vezes, por nós termos uma condição financeira tá boa, temos o que comer, temos o que beber, tá tudo bem em casa, tá tudo certo, nós estamos indo bem, levando, aí a gente vai na igreja, tá tudo bem, fazendo nossa parte, senta na igreja, ouve a palavra, volta para casa, às vezes, quando pode, ora lá uns 10 minutinhos, se der tempo, lê a palavra, se não der, não dá, não lê, estamos levando a vida como se fosse uma vida plenamente normal, uma vida que não teve algo, por exemplo, que a parte espiritual, ela está sendo altamente reconhecida e valorizada por nós. Levamos uma vida normal. Comemos, bebemos, trabalhamos, vamos na igreja, ouvir a palavra, foi benção, não foi, tal, volto para casa, aí já fiz minha obrigação, já dizimei, já estou tudo certo, não tenho problema nenhum, volta para casa, mas não busco a Deus, não oro como devo, não leio a palavra como devia, não busco aquilo que Deus quer da minha vida, não busco dons, não busco ganhar almas, não busco se preocupar com a vontade do Senhor, com a salvação das almas, não me envolvo com a igreja, não me envolvo com as coisas da igreja, não participo, não sou fervoroso de querer ver almas se convertendo, não convido ninguém para vir na igreja, minha vida é normal. Qual o problema? Minha vida é normal, eu vou na igreja, ouvi a palavra, fiz a minha obrigação.
Eu dizimei, fiz a minha obrigação. Olha, o que o senhor quer mais, além de eu dizimar e participar da igreja? O senhor devia dar graças a Deus. E se eu não fosse, hein? Mas não é bem assim, amados. Eu posso até falar, ô irmão, não, importante que você venha. É lógico, o pastor sempre vai falar, não, irmão, pelo amor de Deus, venha aí, fique em paz. Mas olha como Jesus olhava a igreja de Laodiceia. Ele fala, vocês acham que vocês são ricos. Vocês acham que vocês estão bem. Vocês acham que vocês têm tudo. Vocês acham que estão poderosos. A tal ponto que vocês acham que vocês nem precisam mais de mim. Porque nós vamos discutir depois, vamos explicar depois. Jesus falou, isso que estou à porta e bato. Falou para a igreja de Laodiceia. Para os membros. Então muitas pessoas, o que elas estavam fazendo? Correndo atrás dos seus negócios, correndo atrás de fazer os tecidos, correndo atrás do seu comércio, correndo atrás das correrias da vida, estava cuidando de tudo. Ia na igreja, e muitas pessoas na igreja de Laodiceia tinham se tornado religiosos, frequentavam a igreja, participava da igreja, mas não se envolvia com a igreja, não se preocupava com o reino de ganhar almas, não se preocupava com o próximo, não se preocupava se os irmãos estavam bem ou não, se alguém estava precisando de oração, não se envolvia em oração, não estudavam mais a palavra como antes, eles estavam mornos. Eles iam na igreja, mas também participavam de todas as relações do mundo. Então Jesus começou a perceber que virou uma rotina, e uma rotina sem fervor, sem o poder do Espírito Santo, sem o poder da busca, sem aquela sede de conhecimento da palavra, sem aquela sede da presença de Deus. E às vezes, amado, nós temos que vigiar para isso não acontecer com as nossas vidas hoje em dia, porque Laodiceia era um grande centro comercial. E hoje nós vivemos, o mundo está um grande centro comercial. E firmas e trabalha cedo, de tarde, de noite, eu sei que é uma luta, irmãos, mas muitas vezes isso vai tirando de nós o fogo de sentir a presença de Deus, como às vezes eu falo na igreja, e isso serve para mim também. Irmãos, quantas vezes nós não buscamos mais o dom de interpretação de línguas, que eu acabei de falar, que o apóstolo Paulo falou que era necessário na igreja? Não buscamos mais dom de profecia, não buscamos mais o dom da fé, o dom de cura, não queremos mais ser pastores, está uma dificuldade, ninguém quer ser mais pastor, ninguém quer estudar no ITQ, ou seja, a vida espiritual se tornou uma rotina de ir na igreja. E o fervor daquele amor dos primeiros dias, dos primeiros anos, onde nós queríamos fazer tudo para Jesus, queríamos ganhar alma para Jesus, queríamos estudar, queríamos fazer alguma coisa na igreja, queríamos lutar com o pastor, tudo aquilo parece que cada dia mais se torna mais difícil. Até mesmo, amados, não criticando, porque eu sei que é difícil, eu sei que nem todo mundo gosta, eu sei que a gente tem as dificuldades da transmissão, mas a gente percebe também pelas lives, a quantidade de pessoas que assistem live. Tem pessoas que não assistiram uma live até hoje. E aonde está a vida espiritual? E o compromisso. E é isso que Jesus alertava da Laodiceia. Vocês acham, olha o que ele dizia lá, que Laodiceia, ele dizia, como dizes, ou seja, a igreja se achava, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, os crentes de Laodiceia achavam que estava tudo bem com eles e que eles não tinham falta de nada. Eles não precisavam de nada. Tanto é que a cidade passou por um terremoto e quiseram ajudar e falaram, não, nós temos dinheiro e nós vamos reconstruir tudo. Então era uma cidade poderosa, um povo poderoso em termos, né? Mas era um povo que estava se esquecendo de pôr Deus em primeiro lugar, e pôr Jesus no lugar que lhe é de devido, né? Vamos ver alguns comentários. Laodiceia tinha um progresso industrial, força econômica, um forte sistema bancário e desenvolvimento financeiro. Havia muitas indústrias de tecido, havia laboratórios com produção especial do famoso colírio. Também tinha uma escola de medicina, olha que coisa, mas era uma cidade, era uma metrópole.
mas espiritualmente estava acomodada. Laodiceia era simbolicamente uma igreja morna, acomodada, indecisa e orgulhosa. Pois achava que pela riqueza que tinha, não precisava de mais nada. Pelo contrário, o Senhor lhe diz que apesar de tudo que possuíam, seus habitantes eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nu espiritualmente. Que coisa terrível, amados. Como nós temos que orar e pedir a Deus que nos dê a sabedoria de não cair nesse erro. De acharmos que estamos bem espiritualmente, que sim, amamos a Deus, estamos na igreja, tudo, mas não temos comunhão nenhuma com Cristo. Estamos nessa terrível condição. Sua atitude morna só servia para fazer Deus vomitar. Para ele, esse comportamento era repugnante. Então, para Deus, quando nós decidimos ser cristãos, a gente tem que decidir, tem que ser fervoroso, tem que ser firme, amados. Tem que ter tido uma decisão de coração e completa na vida, cada um de nós, inclusive eu. E a Bíblia diz que vários cristãos recebem o fogo do Espírito Santo e com o tempo vão se esfriando, mas não se decidem em buscar o renovo, e então ficam mornos. Fui colocando algumas coisas aqui para lembrar. Quantas vezes, amados, nós buscamos tanto o dom do Espírito Santo para falar em línguas. Falamos em língua, acabou, não buscamos mais nada. Não buscamos dons, não buscamos profecia. Não, meu Deus, não quero responsabilidade. Né? E a gente se acomoda. E há irmãos que, na realidade, podem estar há meses ou até anos que não falam mais em línguas. Aí é lógico que é a igreja culpada, o pastor é verdade. É o pastor, é a igreja, é os irmãos, é tudo culpado. A pessoa nunca é culpada. Nunca é culpado. Mas a Bíblia mostra que a busca pelo Espírito Santo é individual. Na igreja, a manifestação coletiva. Mas a busca desses dons, o apóstolo Paulo diz, buscai com zelo. E esse buscai com zelo é individual. Amém? Se a igreja não valoriza a salvação de almas, está pobre espiritualmente. Queridos, se nós não estivermos focados, os grupos missionários, eu como pastor, a pastora, os pastores, todos nós não estivermos focados em ganhar almas, nós estamos pobres espiritualmente. Se a igreja não prega a santidade, ela está nua diante de Deus. Se nós não pregamos uma vida santa, é uma igreja que precisa, como ele diz. Depois nós vamos ver aqui que o Senhor vai falar, que ele cita que eles estavam nus. Uma igreja que não se reveste de santidade, ela está nua diante de Deus. Que nem Adão, ficou com vergonha, se escondeu de Deus. O tempo de Laodiceia é a apostasia dos últimos dias, quando muitos têm se desviado da fé verdadeira e pura, seguindo falsas doutrinas. Amados, quantas coisas a gente tem visto na internet, YouTube, tantas aberrações, né? E muitas vezes tem irmãos que ouvem, se contaminam e acabam esfriando, acabam enxergando, né? Quantos pregadores vêm nas igrejas, aquele fuá, aquela coisa, e fala, nossa, lá o fogo. Na sua própria igreja, a pessoa é fria, não faz nada. Assiste, mas e a mudança? Cadê a mudança? Cadê a diferença? Né? Infelizmente, os dias atuais têm revelado muitas igrejas cristãs como Laodiceia, que estão mornos espiritualmente. Sua prosperidade tem feito se acomodar e não realizarem a missão para que foram chamados. Porque às vezes, amados, o fato de nós estarmos bem, termos tudo, estar tudo bem, nos acomoda. Estou bem, Deus está me abençoando, eu estou sendo abençoado, está tudo bem. Mas não foi, Deus não chamou a gente só para isso.
a gente nunca deixou de ter a missão do ID. Amém? As pessoas estão bem sem, contudo, cumprir o desafio missionário. Nós precisamos, como igreja, amados, nos posicionarmos melhor. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Jesus falando para ela, depois de ter falado que ela é pobre, cego, nu, Jesus dá uma palavra de promessa, dá uma palavra de incentivo, dá uma palavra para a gente se pegar e falar, há esperança, eu tenho esperança, eu posso alcançar, porque Jesus diz assim, aconselho-te, te dou um conselho, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então Jesus falou assim, olha, você está assim, mas há esperança. Vem buscar em mim o ouro provado no fogo. O que seria o ouro, amado? O ouro seria colocar, Deus em primeiro lugar. Jesus foi provado como ouro refinado, puro. Então, buscar a Cristo. Então, olha o que diz Mateus 6, 31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, ele deu o recado. Ele falou, olha, busca em primeiro lugar o reino, busca estar bem espiritualmente, busca conhecer a palavra, busca ser um cristão de verdade, busca ser uma pessoa firme, uma pessoa forte, um cristão convicto, um cristão firme, um cristão de caráter inabalável, e todas as outras coisas que todos procuram, sabe o que ele falou? Deus vai te dar. Mas não falou para nós e buscar, se matar. Ele falou, o Pai vos dará, mas buscai em primeiro lugar o reino. Buscai a minha justiça. Qual que é a justiça do reino? É a salvação em Cristo, é pregar o Evangelho, é pregar a justiça do reino de Deus, que é a salvação em Cristo, é se entregar a sua vida para Jesus. Amém, queridos? Aí ele falou da nudez das vestes brancas, que representa a pureza, a santidade. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, 5 diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Então, amados, isso é só um versículo, eu estou pegando aqui, não vou nem ler todos que eu pus aqui, porque não vai dar tempo. Mas a Bíblia diz, amados, apesar da gente ouvir muitas coisas na internet, se você aceitou Jesus está salvo, Jesus pagou, sim, tudo isso é verdade, Jesus pagou os nossos pecados. Eu não preciso fazer nada para pagar, mas ele também disse na sua palavra, que nós devemos buscar a santificação, porque uma vez salvos, uma vez conhecendo a glória de Deus e a salvação em Cristo, nós temos que viver uma vida que condiza com aquilo que nós acreditamos, pregamos e aceitamos. Amém? Quando nós batizamos, nós nos tornamos filhos de Deus e nos tornamos semelhantes a Cristo. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos estar buscando sempre a semelhança a Cristo. Então, a santificação é algo importante. E por isso Jesus falou, buscai de mim, Ele falou aqui, roupas brancas para que te vistas. O que ele falou? Aconselho que de mim compres, Esse comprar, amado, é você. É o nosso sacrifício, a nossa luta de falar, Jesus, eu quero viver na sua presença, eu quero viver na tua palavra, eu quero ter uma vida santificada, eu quero ter uma vida na tua presença, eu quero andar conforme a tua vontade.
Então o Senhor falou, você vai ser revestido, né? Quando a pessoa também se batiza, é revestido das roupas brancas. E Jesus falava para uma igreja, ou seja, havia pessoas lá que não estavam vestidas de branco, né? Também, queridos, ele falou do colírio. Em João 14, 26, diz assim, falou para os fariseus, deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Queridos, como é importante você estar seguindo, estar ouvindo. Se você crê que na tua igreja, na igreja quadrangular do Bui, que você recebe a palavra de Deus, é pregada a verdade, fique com ela. Não fique buscando alternativas, não fique ouvindo qualquer coisa, não fique indo atrás de qualquer pessoa, porque tem muitas pessoas cegas do evangelho e estão levando muitas pessoas juntas. Ela é cega e está tornando muitas pessoas cegas para o evangelho. Eu já tenho visto coisas absurdas que pessoas, ouvindo outras pessoas, se desviaram completamente do verdadeiro evangelho. E como pastor seguir então? João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, amados, a importância do crente ter o Espírito Santo, a importância da comunhão do crente com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que vai te governar, quando você lê a palavra, vai te instruir. Então ele te pôs, você está numa igreja, ele instrui a igreja, instrui o pastor, cuida para que a sua vida esteja correta. Então seja cheio do Espírito Santo. Isso é uma coisa, irmãos, sem o Espírito Santo você não é arrebatado, sem o Espírito Santo você não tem entendimento, sem o Espírito Santo nós estamos carnais. E o crente carnal não entra no reino dos céus. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Aí no versículo 19 ele disse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Queridos, que coisa linda. Aqui a gente vê o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, apesar de tudo que nós vimos que a igreja representava, Jesus falou assim, eu repreendo, eu estou falando assim, porque eu te amo, Laodiceia, porque eu te amo, igreja, porque eu te amo, meu irmão, minha irmã, meus filhos. Cristo estava dizendo, eu te amo, igreja, eu te amo, Laodiceia, você tem problemas, eu te amo, eu estou te dando o caminho, estou te exortando e convidando, muda, me busca, receba de mim ouro provado no fogo, receba de mim vestiduras brancas, receba de mim o colírio que vai abrir os teus olhos para você entender a palavra e me seguir. Jesus falou, eu estou pegando e estou te avisando, mas eu te aviso porque eu te amo, não quero que você se perca. Olha o amor de Jesus com todas essas coisas que Laodiceia era. Jesus ainda diz para ela, eu te amo. Eu estou falando isso para você se consertar enquanto é tempo. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, nosso Senhor, nos ama, coisa linda. O Senhor deixa duas coisas básicas, ele fala assim, eu castigo e repreendo os que eu amo. E ele fala, seja zeloso pela palavra e se arrependa dos teus pecados. Ele pediu duas coisas, seja zeloso da palavra e arrependa-se dos seus erros. A gente pode ver a Mateus 3, 7, 8 sobre o arrependimento. Quero falar um pouquinho. O que Jesus disse sobre o arrependimento? O que João Batista disse para os fariseus? E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista pegou os fariseus e falou assim, quem ensinou vocês a batizar para escapar? Produza frutos dignos de arrependimento, ou seja,
Quando a gente se arrepende, a gente tem que produzir frutos em cima disso. Eu cometi erro, eu tenho que produzir um fruto que mostre que eu tive um arrependimento dos meus pecados. E da palavra, amado, João 14, 23 e 24 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Irmãos, isso é muito forte. Eu já falei, já preguei tantas vezes, e é muito forte. É uma coisa que atinge a mim muito forte, todos os cristãos. Jesus falou assim: quem me obedece, esse me ama. Quem obedece os mandamentos me ama. E quem não obedece, não me ama. Então não adianta falar: eu amo a Deus. Deus é maravilhoso. Chora, faz tudo. Pula, salta, rodopia. Cheio de emoção. Mas chega em casa, lá fora, faz tudo o contrário. Não obedece a palavra. Fala, faz fofoca, fala de irmão, critica pastor, igreja, vizinho, vizinha, amigo, amiga, colega de trabalho, firma, critica tudo, fala mal de tudo. Não obedece a palavra. Aí naquele dia Jesus fala: você não me ama. Jesus, tu sabes que eu te amo. Sei. Então por que você não me obedece? Por que você não cumpre o que eu digo na minha palavra? Porque ele condicionou o amor, amados, à obediência. Ou seja, no amor a Cristo não tem amor sem obediência. Ele disse: quem não obedece não me ama. Então ele condicionou o amor à obediência. Amém? Muito bem. Vamos estar aqui para os finalmente. No versículo de número 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cristo convida a igreja para a ceia, uma profunda comunhão com ele. Amados, veja que ele disse para a igreja de Laodiceia: eu estou à porta batendo. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele. A igreja de Laodiceia, ela, devido ao materialismo, devido ao enriquecimento, devido à vida boa, devido a estar tudo bem, a igreja não passava perseguição, a igreja estava bem, Jesus estava dizendo para ela: vocês me puseram para fora. Eu estou fora do seu coração. Queridos, vale aqui uma reflexão. Vale aqui uma reflexão. Para mim e para você. Eu jamais, amados, me coloco numa posição melhor que você, não. Porque quando eu fui fazer esse estudo, evidentemente que Jesus já tratou comigo. Né? Mas escute. Se você profundamente dobrar o teu joelho, você vai encontrar Jesus no teu coração. Em que lugar ele está? Quantas vezes você lembra do Senhor, do Evangelho? Qual a importância que tem a palavra de Deus? Quando Jesus diz que aquele que me ama obedece meus mandamentos, qual a importância que tem tido na tua vida? Mas seja franco. Às vezes a gente precisa ser honesto com Cristo para sermos curados e tratados por Ele. Temos que reconhecer: Senhor, eu não leio a palavra. Senhor, eu não tenho aquele apego à palavra. Eu não entendo, eu não leio. Eu não medito, eu não tenho tempo. Eu trabalho, chego em casa, às vezes a mulher vai cozinhar, o marido tal, vai assistir televisão, a gente assiste televisão. Quando a gente vê, o dia passou, a gente faz aquela oração. Eu não leio a tua palavra. Irmãos, tem cristãos que ainda não leu a Bíblia, e nem o Novo Testamento, que é os mandamentos de Cristo, não leu inteiro. Vive das porções da igreja. Vive do que Deus fala com ela na igreja, e tem pessoas que é mais no domingo devido à vida. Aí, amados, a semana inteira não se alimenta da palavra. Aí eu pergunto:
Cristo está dentro do teu coração ou está fora do teu coração? Quais são as prioridades do teu coração? O que está realmente sendo mais importante na sua vida? O que você tem posto? Pastor, meus filhos, eu chego em casa, eu brinco com os meus filhos, faço isso, faço aquilo, tudo certo. Mas Cristo está onde no teu coração? Para Jesus falar para a igreja, estou à porta e bato, significa que Cristo estava fora do coração da pessoa. E ele falava para a igreja de Laodiceia que ele considerava morna porque Cristo já não estava mais na direção do coração dos irmãos daquela igreja. Aquela igreja já não tinha como prioridade a Cristo, já não tinha como prioridade as causas de Cristo, como a pregação do Evangelho, como salvação de almas, como o batismo das pessoas, como o amor ao próximo. E às vezes, amados, às vezes a gente está assim. Às vezes a gente está assim. Só ouve a palavra de Deus quando vai na igreja de domingo, ainda ouve mais ou menos. Porque a gente está lá na frente, a gente vê, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a criança, olha para a cadeira, olha para o barulho, olha para quem vai tomar água. Aí você pergunta para a pessoa o que foi pregado, saindo do culto, é capaz da pessoa nem lembrar o versículo. Aonde está Jesus hoje no nosso coração nessa pandemia? Você tem assistido às lives? Você tem ouvido o que Deus tem falado? Você tem, porque eu como pastor, a pastora, os pastores, nós estamos preocupados em fazer live, manter você alimentado, pregar a palavra. Eu podia estar aqui, amados, assistindo aí, tem em casa sossegado, ou aqui meditando, ou está em qualquer outro lugar, e não está nem preocupado em fazer live, escola bíblica. Nós temos aí 9 pessoas, numa igreja de quase 200 pessoas. Será que Jesus está no coração da maioria das pessoas da nossa igreja? Ou ele está do lado de fora batendo na porta dizendo, eis que estou à porta e bato? E falo para vocês, não pense que para o pastor não é difícil. Você faz as lives, os irmãos, o pessoal do Ministério do Louvor faz aquele sacrifício, se expõe, sai lá para ir lá, pregadores, os irmãos cuidam do som, toda uma logística para abençoar os irmãos. E tem irmão que não tem a mínima consideração nem de assistir uma live. Mas está em Deus. Não, pastor, estou firme com Deus. Deus está no meu coração. Aonde? Não quer dizer que você não assistir a live e você também não tem Deus no coração. Não quero chegar, mas estou pegando um pouquinho no pé porque tenho ficado um pouco assustado com essa nova paralisação, amados. Jesus bate na porta de Laodiceia e diz, quando ele fala a igreja, fala a todos nós. Igreja é reunião, é assembleia de irmãos, não é uma pessoa, é assembleia. Então ele falou para todo mundo, falou, olha, eis que estou à porta e bato, porque eu estou do lado de fora. Então, queridos, medite hoje. Jesus está dentro ou está fora? Ele está batendo a porta ou você está ceando com ele? Cear com Cristo é ter a palavra dele que é o alimento. É ter a oração que é a água do Espírito, é o Espírito Santo entrando. Ele está dentro ou está fora? É algo para nós pensarmos. E quando ele faz isso, ele fala porque ele quer comunhão. Como ele disse, ele ama e corrige o que eles amam. Então Jesus bate na porta dizendo, eu quero entrar, eu quero comunhão, eu quero estar com vocês, eu quero estar com vocês. Eu quero estar no seu coração, eu quero estar na tua vida. Jesus está batendo e dizendo, eu quero estar. Ele podia não bater, ele podia não estar nem aí, mas o amor dele faz que ele vai lá e... Eu quero estar com você, abre a porta, vamos cear. Mas lembra que, individualmente, cada um é que pode abrir a porta do seu coração.
Amém, amados? E por final, ele diz: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que Jesus quer dizer aqui? Ao que vencer. Quero terminar aqui em 1 minuto, amados. Ao que vencer. Lembra o seguinte: tem que vencer. É uma guerra. E nós temos que vencer a nossa carne, as tentações do mundo, as tentações do diabo. E só venceremos com Cristo, abrindo a porta para Ele, tendo uma vida espiritual fervorosa, que lembro vocês, fervorosa é uma pessoa que cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de uma vida de oração, de uma vida consagrada. Pessoa fervorosa. E ele convida ao que vencer. Ele diz: eu estou contigo, estou batendo na porta, eu te amo, estou te aconselhando, eu te dou isso, dou aquilo, eu estou te dizendo, vem para mim, eu te dou tudo isso, eu estou à porta, abre a porta, eu entro, eu ceio com você e vou te fazer um vencedor. Mas ele diz: ao que vencer. O morno, o mole, o devagar, o que não quiser vencer, não quiser lutar, amados, vai ser um derrotado. E nessa palavra que eu falo, uma vez salvo, sempre salvo, eu não vejo isso na Bíblia. Jesus disse à igreja: ao que vencer. Então, Jesus fez a parte dele. Mas o que é o vencer? É não se deixar se contaminar com o mundo e voltar para trás. E abandonar a fé, ou se tornar um crente morno que não tem mais vida espiritual, está morto, mas não sabe. Amém, queridos? Mas eu creio e deixo você com essa palavra de esperança. Ele está à porta. Ele disse: eu repreendo aqueles que eu amo. E ele deu promessa: aquele que vencer sentará comigo nos tronos celestiais. Amém? Vale a pena ser um cristão firme, fervoroso e vitorioso. Amém? Queridos, Deus abençoe. Fica aqui mais uma aula da IBQ. Espero que tenha sido produtiva, que tenha edificado a tua vida. E terça-feira que vem, Escola Bíblica Quadrangular, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês, saudade de vocês, vontade de vê-los, estar juntos lá todos nós na igreja. Fique com Deus. Semana de vitória, semana de bênção. Ore por nós que nós oramos por vocês.